Olá pessoal, eu sou o Washington e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Galera, hoje eu queria conversar com vocês sobre essa HQ aqui, tá? Uma publicação da Panini Comics que chegou às bancas e livrarias nesse formato aqui maravilhoso, tá vendo? Formato americano, capa dura, lombada quadrada. Aliás, a capa é toda envernizada, tá vendo? Toda envernizada. O miolo em papel couché de ótima gramatura, couché brilhante, colorido. São 128 páginas e encaderna aqui a minissérie em 4 partes do batalhador Jack Murdock. Pois é. Então, Demolidor Jack Murdock traz como equipe criativa o Carmine Di Giacomenico, ou Menico, né? Giacomenico, ou Zeb Wells. O Zeb Wells é o roteirista. A gente já conheceu ele ali no espetacular Homem-Aranha. E o Carmine, ele foi o ilustrador da Homem-Aranha no Ar, né? 1 e 2. E outras pérolas aí, entendeu? Qual é a proposta aqui, galera? É contar mais detalhes sobre a vida e a morte do Jack Murdock, né? Batalhador Jack Murdock. O pai do Matthew Murdock, né? O Demolidor. E como, estranhamente, esse homem, durão, casca grossa, um perdedor nato, né? Ele foi pugilista, mas foi expulso do boxe por conta dos seus problemas com o alcoolismo, entendeu? E como esse sujeito influenciou e motivou tanto o filho, né, a se tornar o grande advogado que ele se tornou e a se tornar o Demolidor, entendeu? Então a gente vê aqui com mais detalhes, tá? Eu acho que essa história, ela estava faltando ali na mitologia do Demolidor, né? Porque esses detalhes da vida do Jack Murdock nunca foram contados. Mas aqui a gente entende um pouco mais o drama, né? O drama dele, tá? Então ele, expulso do boxe, ele acaba se tornando uma espécie de capanga ali da máfia, né? Aquele cara que vai cobrar o outro quando tá devendo, né? Aqueles comerciantes, entendeu? Quem assistiu o filme, o Rock, né? Do Stallone, era mais ou menos isso também que ele fazia, não era? Se não me falha a memória, o Rock fazia isso. Pois é, gente, então aqui o Jack, o batalhador Murdock, é o cara, esse cara que faz essas cobranças, entendeu? Só que de repente ele se vê forçado a assumir um filho, né? E a criação dele, já que a mãe não pode, entendeu? Ela é uma devota, né? Da religião, ela é católica. E por se dedicar então à igreja, o Jack se vê forçado a criar o filho sozinho, tá? E não obstante, ele aos 14 anos de idade, o garoto, ele sofre um acidente que a gente já conhece, que torna ele cego, entendeu? E aí o Jack, ele sempre brigou muito com o filho. O filho queria brincar, jogar bola, como os outros garotos, né? Mas a última coisa que ele queria é que o filho se tornasse, né, um perdedor como ele, entendeu? Então ele obrigava o menino a meter a cara nos estudos, entendeu? Para ser alguém, né? Não ser uma pessoa como ele, entendeu? Porque a única coisa que ele achava que ele fez de bem na vida dele foi realmente ser o pai do Matthew, entendeu? Pois é, galera, essa história é interessante, porque assim, são 4 partes, não é? A minissérie 4 partes. E ele, em determinado momento, ele volta para o pugilismo, né, com a ajuda desses gangues, só que ele tem que participar de uma luta que seria realmente o grande rival dele, mas ele
é obrigado a entregar a luta no quarto round, tá? Só que ele, no último instante, ele se recusa e aí nocauteia o cara. E é isso que vai causar a morte dele, né? Eu sempre achei estranho, sabe? Eu sempre me perguntei por que, não é, que o Jack, ele, no último instante, ele decidiu vencer a luta, não é? Porque que contava na história, na origem, é que ele fez isso porque como estava o filho dele assistindo, e ele não queria passar essa imagem para o filho de perdedor, entendeu? Bastava que ele já se sentia como perdedor. Então ele decide ganhar essa luta. No último instante ele nocauteia o cara, contrariando, né, o que os gangues tinham pedido a ele, né? E aí isso vai levar à morte dele, até o assassinato dele. Agora, aqui a gente conhece mais detalhes dessa trama, né? Porque por que ele realmente decidiu não entregar e vencer a luta? Então a história traz melhores explicações para esse fato, entendeu? Agora, uma sacação que eu achei, porque como era em 4 partes, né? E são 4 rounds. Então a história toda se passa ele no ringue lutando, entendeu? E durante esses 4 rounds, ele vai revivendo, né, o passado dele e a gente vai conhecendo então esses detalhes. Eu achei isso muito legal, tá? Então nesses 4 rounds que ele começa no ringue, tá vendo? E a história se passa todo ele no ringue, revivendo isso, relembrando, né, esses momentos, entendeu? Quando a Meg, a esposa, né, a mãe do Matthew foi embora, deixou o menino com ele, entendeu? O acidente do Matthew, entendeu? Quando ele pegava pesado com o garoto, ele bateu no Matthew, entendeu? Depois ele se arrependeu, ficou chorando, sofrendo. Quer dizer, é uma história dramática, bonita. Eu gostei bastante, tá? A arte do Caminho era uma arte meio pesada, entendeu? No Homem-Aranha no Ar, eu me lembro que eu não curti muito a arte, sabe? Eu acho que assim, a fisionomia, né, as pessoas, o rosto, né, tá vendo? Fica muito pesado, muito não passa grandes expressões, entendeu? Mas aqui nessa história, eu não sei se foi uma questão da arte de ter evoluído, tá? Mas esse trabalho aqui tá bem melhor do que o do Homem-Aranha no Ar, entendeu? Tá? A gente consegue ver as expressões, tá vendo? Né? Dos rostos mais definidamente, entendeu? E é uma história de impacto da violência, violenta, tá vendo? Bem impactante. Eu vou virar a câmera e mostrar para vocês o interior, tá? Para vocês verem, curtirem melhor a arte dele. Ok, pessoal, então essa é a capa, tá vendo? Que eu achei bem bacana, né? Aqui ele tá morto, né? Nos braços do Demolidor, né? A gente percebe, tá vendo? É o Demolidor que tá segurando ele no colo, ok? Agora vamos ver dentro. Dentro tem essa aqui é a guarda, toda preta, tá vendo? Tá vendo essa primeira capa, tá vendo? Bem violenta, né? E o primeiro round, viu? A história se divide em 4 rounds, tá vendo? Esse é o primeiro. Você percebe que ele já tá no ringue, ó. Então ele tá no ringue, se preparando ali pra grande luta, não é? E à medida que vai avançando, ó, ele vai vai brigar, tá vendo? Ele fazendo a pose já aqui, assim. Então essa é a arte, tá vendo? Eu noto que as expressões faciais estão mais definidas, tá vendo? Aqui já é um flashback, ele no passado ele cobrando aqui um vendedor, tá vendo? O cara não quer pagar e tal.
E ele tá com um taco de beisebol aqui, tá vendo? Ó? E aí ele destrói a loja do cara, tá vendo? Ó? Sai quebrando tudo, né? Então essa é a arte. Eu gostei, a arte tá legal, sabe, gente? Tá bem acima da média, muito bacana. Tá? Eu acho que ele melhorou, o traço dele tá muito mais bonito aqui. Pelo menos essa é a minha opinião, tá vendo? Então a Meg aparece. Tá vendo? Ela aparece. Ele pensa que ela voltou, fica naquela alegria. E ela então entrega o bebê pra ele, ó. E vai embora. Ele fica só com o filho, tá vendo? E na luta ainda lá no... Então termina o primeiro round. E a gente vai pro segundo round, tá vendo? E a história vai avançando. Então a gente vai revivendo esses momentos dele, entendeu? Tá relembrando. Enfim, galera. É uma história muito bem escrita, muito bem desenhada. E que vale muito a pena. Principalmente para os fãs do Demolidor, conhecer mais esse detalhe da vida dele, né? Entendeu? Na verdade, a gente conhecia muito pouco. Nunca tinha, a Marvel nunca fez uma história só sobre o Jack, né? A gente só conheceu o Jack através das histórias do Demolidor, né? Mas essa aqui é uma história em que ele é o protagonista, tá, gente? É uma história solo, né? Do Jack. Tá vendo? Ele bate no filho, ó. No mestre, depois ele se arrepende, né? Era um cara agressivo também, entendeu? Muito agressivo ele. Também, né? Uma vida de atropelos, né? De perdas, entendeu? De derrotas, né? Ó, terceiro round, tá vendo? No final a gente ainda tem alguns de bônus aqui, a gente tem reportagens, né? Com o desenhista, entendeu? A construção do roteiro e até alguns esquetes, né? Aqui no final, né, da arte do desenhista, tá vendo? Algumas noções preliminares, né? Tá vendo? Que enriquece muito o encadernado, viu? Então é isso aí, minha gente, tá? Eu espero que vocês tenham curtido. É uma boa história, eu recomendo, entendeu? A categoria de texto e de desenho está muito bem alinhado, entendeu? Eu curti bastante. Eu acho que essa história, ela realmente tinha que ser publicada, entendeu? Tinha que ser porque a gente tem histórias da Elektra, história até do Mercenário, né? Mas o Jack Murdock nunca tinha ganhado encadernado, entendeu? Então ele merece esse encadernado, tá? Bacana, show de bola, tá? E se o programa serviu para alguma coisa, deixa aí um comentário para mim, entendeu? Deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, entendeu? Ou, sei lá, com os inimigos, tá? E como eu sempre digo, a gente vai voltar a se ver. Valeu, galera. Aquele abraço.